Boa tarde, pessoal, pessoal do 7º ano de Araruna, do ICC do Integral Colégio de Curso, professor Luiz, professor de História, vamos dar início aí ao segundo bimestre, tá certo? Com o nosso primeiro capítulo, Vamos introduzir na realidade, tá? E aí vamos falar sobre a África, sobre o continente africano, como é que se originou, como é que surgiu os reinos africanos, como é que era a cultura deles, certo? Como é que era a política, que eles comercializavam. E aí a gente vai ver algumas características, e algumas informações de alguns reinos. Eram muitos, depois vocês vão ver no mapazinho, mas vamos lá. Algumas informações importantes. A África, o continente africano, é considerado o berço da humanidade. Então foi ali onde é que surgiu os primeiros seres humanos. É o terceiro maior continente em extensão, então ele é muito vasto, territorialmente. O nome África surgiu na época da Roma Antiga, no domínio romano, e é dividida em duas Áfricas, a África setentrional, tá? É ali onde se localizavam as civilizações egípcias e cartaginesas, ou seja, ao norte, Cartago, e um pouco mais ao oeste, a civilização egípcia. A gente já viu isso lá no 6º ano, tá certo? E a África subsaariana, tá? Além disso, a África setentrional é como se ela ficasse acima do deserto do Saara, certo? E vamos ter também a África subsaariana, que fica ali, a fronteira natural dela é o deserto do Saara, ela fica entre rios, o Níger, e o Senegal, certo? Então é um território, uma região um pouco mais fértil, do que a África setentrional. E aí vamos ter, na África subsaariana, histórias e tradições transmitidas pelos griotes, ou seja, para se estudar a África é um pouco complicado porque ela não traz tanto, não deixou muita coisa escrita, As informações, por exemplo, eram transmitidas pelos griotes, que eram uma espécie de historiador, eram pessoas mais velhas que iam transmitindo a história do seu povo oralmente. Eles falavam, eles narravam suas histórias e eram pessoas muito respeitadas, nessa região, na África, no continente africano. Tá? Então, por isso que não se deixou tantos vestígios escritos, tantas fontes escritas. Tá? Por isso que os griotes foram tão importantes, porque eles passavam oralmente suas histórias. E é nessa região da África subsaariana, principalmente na região do Sahel, abaixo do deserto do Saara, que vai surgir os principais reinos africanos. Tá? Sahel é porque era uma região que tinha muito sal, certo? Então vem de sal, vem de Saara também, tá certo? E aí temos os principais reinos africanos. Tá? O que a gente vai ver na realidade é o Gana, tá certo? Songhai e Mali. É um que hoje se localiza, por exemplo, os países de Mali e da Mauritânia. Se vocês perceberem, esses reinos estão localizados na mesma região, ou seja, um vai acabar dominando o outro, tá? Vai ter outros reinos, claro, vai ter Egito, Cush, Etiópia, Ruanda, tá? Mas esses aqui vamos nos manter nele, vamos priorizar eles, tá certo? Não que os outros não tenham sido importantes, se for. E como é que vão surgindo esses reinos, Principalmente pelas rotas do Saara, pelas caravanas. Quem era que participava? Mercadores árabes, e os berberes, que eram nativos do deserto, eram os nômades do deserto, certo? O que é que eles comercializavam? Comercializavam tecidos, temperos e armas, sandálias também, certo? Como eles faziam essas caravanas, Qual a locomoção dele, como é que eles se locomoviam a partir dos dromedários que eram, na realidade, são ainda importantíssimos para atravessar o deserto, certo? E eles trocavam essas mercadorias, em quê,
por sal, né, por ouro e por escravizados, né, que era a principal ou as principais fontes econômicas desses reinos africanos, tá certo? E aí, a partir dessas caravanas, né, vai surgir, os povos vão se unir, né, vão criar, as tribos vão ficar um pouco maiores, vão surgir reinos, vai surgir uma administração, vai surgir algumas cidades, tá certo? E vai surgir daí alguns reinos importantes. No reino de Gana, surgiu a união de vilas, tá vendo? E povos de Sahel, aquela região que fazia essa extração do sal, certo? Localização, como eu havia falado, Mali e Mauritânia, ou seja, entre o Saara e os rios Níger e Senegal, por isso que era uma região mais fértil, né? Porque essa população, esse reino, desfrutava desses rios, tá certo? E o comércio, né? Marfins, escravos, ouro, tá certo? Nesse momento, o reino de Gana ele não tinha ainda dominado essas regiões de sal, tá certo? Então ele tinha um marfim, eles tinham escravos, lembrando que o escravo aqui não é a mesma dinâmica que a gente vai ver, por exemplo, na América, tá? A escravidão vai ser um pouco diferente, tá? E então eles trocavam por cobre, né, por metal, né, e sal, tá certo? O poder, como é que era dividido, como é que era governado, né? A Gana se torna um império no século X, né, o império mais poderoso da África. A forma de governo era monárquica, ou seja, era centralizado, né? Quem governava era o Gana, que seria aqui o chefe, né? Significava chefe guerreiro, certo? Então, ou seja, o chefe guerreiro, o Gana, né? O rei, né? Era aquele que governava o reino de Gana, certo? E outra informação importantíssima, né, que nesse momento já tinha uma influência islâmica, né, visto também esse comércio feito pelos árabes, né, a expansão do islamismo que a gente já viu também. Tínhamos o cristianismo e também o animismo, que era uma religião local, né, eles acreditavam que tinha um Deus que fez várias coisas e, por exemplo, a natureza tinha vários espíritos, movimentações desses espíritos. Então, tudo ali tinha uma manifestação de deuses, certo? Então, o Deus estaria em tudo, certo? Tinha ritos, né? Crenças. Então, eram as crenças dos nativos. Então, era uma espécie de sincretismo, tá? Essas três religiões habitando, né, entre esses povos, certo? Então, esse era o reino de Gana, algumas características, durou muito tempo, certo? E passamos agora para o reino de Mali, né? O reino de Gana ele vai se fragmentando, tá? Aquelas jazidas de ouro, aquela extração de ouro, o ouro era a principal atividade econômica, né? Ele vai se fragmentando, vai perdendo força, sua extração, e o reino de Mali vai surgindo e vai começando a dominar o reino de Gana até o momento que o vence. Por isso que eu falei, né, que nesse mapinha, tá? Eles habitaram na mesma região e um vai dominando o outro, não esqueçam disso, tá certo? Então o reino de Mali ele surgiu do povo Mandiga, né, vai ser liderado pelo Sundiata Keita, que era uma espécie de líder, reuniu vários povos, né, naquela região do Sahel, né, e eles vão dominar o povo de Gana, o reino de Gana, tá certo? Claro que depois eles vão se expandir, né? Eles vão habitar acima do Saara, né? Vai ser muito, muito poderoso esse império, talvez dos principais, né? Talvez o maior, o mais poderoso que já existiu, certo? Sua localização na África Setentrional, né? Perto dos rios de Senegal. Né? O governo era uma monarquia, né? O principal rei não vai ser nem o Sundiata Keita, vai ser o Kango Mansa, que era neto do Sundiata, tá certo? Foi o governante mais conhecido, tá certo? Inclusive, pessoal, esse rei se converteu ao islamismo, tá certo? Ele vai fazer uma peregrinação até Meca, lembram que
quem se converte ao islamismo, à religião islâmica, se puder, se tiver condições, tem que fazer uma peregrinação até Meca, certo? E ele vai fazer com muitos servos, muitos escravos, muitas pessoas. Sua comitiva vai ser enorme. Ele vai distribuir ouro, né, por todo o seu caminho, né, que ele vai trilhar, tá certo? O Kangu Mansa, né, que era neto do Sundiata Keita, tá certo? Então, a economia, né, a agricultura e a economia, né, eles produziam milhete, né, inhame, vendiam escravos, extraíam sal, né, o ouro, eles começam a dominar aquela região do ouro, que era de Gana também, tá? Vão vender camelos, criar e vender camelos, certo? E na religião, como havia falado, o rei se converteu ao islamismo, mas a população manteve as crenças animistas, lembrando que as crenças animistas aí ela não sai, né, desse convívio, né, dessa prática religiosa deles, né, espécie de sincretismo, todas essas religiões habitando o mesmo espaço, certo? E aí chegamos ao reino de Songhai, né, o nosso último reino, né, que vamos comentar, né? Ele, interessante que ele era dominado pelo reino de Mali. O reino de Mali vai se fragmentar, né? Ele vai começar o reino de Mali ou Mali, ele vai se fragmentar principalmente pelas disputas internas. Então várias cidades vão entrar em conflito, tá certo? Entrando em conflito, o reino de Songhai, né, vai se desvincular do reino de Mali e depois vai dominá-lo também. Lembrando do mapinha, eles habitando na mesma região, Mali, Mauritânia, certo? Então ele vai conquistar reinos vizinhos, ele vai conquistar as jazidas de sal e de ouro, certo? De escravos e de marfim, certo? Eles vão praticar a religião islâmica, como todos os outros reinos, vão manter as crenças animistas, tá? E como todos eles acabam chegando ao fim, né? Vão ser derrotados pelos marroquinos, né, que utilizaram um arcabuz, né, uma espécie de espingarda, e aí vamos perceber, por exemplo, a influência europeia, né, gerando conflitos no continente africano, dominando, tá certo? E, claro, isso aí fica para uma outra aula. A gente viu aqui, né, as grandes riquezas. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Aí na página 10, né, sobre o reino de Songhai e também sobre os outros reinos. Tem um textozinho aqui, ó. A cidade, né, esses reinos é composto de duas cidades, né? Uma é a residência do rei e a outra é habitada pelos muçulmanos. Os habitantes vestem-se como outros negros, como uma tanga, uma veste de pele, adoravam os ídolos, ou seja, as crenças animistas continuavam. Quando o rei se senta para comer, bate o tambor e os negros põem-se a dançar, deixando tremular sua densa cabeleira. Na página 10 aí, ninguém se ocupa de negócios da cidade até que a refeição do soberano tenha terminado. Então fala um pouco das crenças animistas, falam da organização administrativa, né, que eram duas cidades, tá certo? E um pouco da cultura. A conversão ao islamismo não excluiu as práticas animistas entre a população de Songhai, aquilo que eu tinha falado para vocês. Então, a atividade eu vou deixar aqui no chat, aqui embaixo, certo? E aí vocês atentem, né? Eu vou passar do livro mesmo. Depois vocês mandam uma foto dizendo que fez a atividade. E na próxima aula a gente corrige essa atividade e dá continuidade ao assunto, certo? Na próxima aula a gente vai falar, além da correção das atividades, sobre essa influência europeia, né, nesses reinos africanos, no continente africano e as suas consequências. Tá? Então, tenham uma ótima tarde, fiquem bem, certo? Até logo.